Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar é de onde surgiu a ideia desta aula. E surgiu de uma pergunta que uma sobrinha minha fez. O que é essa história de paixão de Cristo? Por que a gente tem que ficar olhando para este homem pendurado numa cruz? A gente deve entender que essa pergunta não é uma pergunta tola. Essa pergunta, justamente a falta de resposta a essa pergunta foi o que fez São Pedro abandonar Cristo no momento da paixão. Ele não entendia, não aceitava que Cristo, que era Deus, fosse ser morto. Quando Cristo fala para ele que ele vai ser morto, São Pedro diz: de nenhuma maneira, não permitirei que isso aconteça. E aí Cristo responde, como que é? Vai de retro, né? Longe de mim, Satanás. Dizendo que, enfim, que ele estava enganado e que era isso que tinha que acontecer. São Pedro não se convenceu e só depois, né, é que ele vai conseguir entender e seguir a Cristo depois de uma grande dor, do arrependimento pelo pecado de ter negado a Nosso Senhor. Bom, enfim, eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar esse negócio da paixão para uma criança que não entende nada, assim, né? E eu fiquei pensando e eu acabei lendo esse livro aqui, não sei se dá para vocês verem, do Boninot, que tem uma ressalva a fazer. Eu não sei exatamente quais são as ideias, todas as ideias do Boninot, né? Ele é professor no Angelicum, de teologia, acho que de filosofia também. Ele ensina São Tomás e o livro dele é todo baseado em São Tomás. O livro se chama Ele me amou e se entregou por mim, que são pregações que ele fez para religiosos. Então, a estrutura que ele segue para explicar essa questão da necessidade da cruz para a nossa redenção e de como se aproveita isso é muito interessante. Mas o que acontece? Numa passagem do livro lá, ele é todo assim, engraçadinho, tá? Tem bem um jeito um pouco de uma conversa, né? Esse livro dele, mas lá pelas tantas ele vai defender uma coisa absurda lá, de meio evolucionista, que na história da paixão de Cristo, ou da vida de Cristo, se dá o mesmo que no mundo com a história da humanidade, né? Então, aí ele vai falar como os biólogos falam, né? Que é da ontogênese e da filogênese. Então, como no desenvolvimento de um embrião apareceria toda a história da evolução das espécies. Enfim, ele fala essa besteira, infelizmente, nesse livro, e eu não sei se ele falou só para fazer uma gracinha, o que já é ruim, ou se ele de fato acredita nessa tolice. Mas, enfim, essa é a ressalva a fazer sobre o livro. E eu, pensando como eu vou explicar para minha sobrinha, eu me deparei com esse livro e falei, é assim que eu vou explicar para ela. Então, para nós entendermos a necessidade da morte de Cristo na cruz, é necessário saber o que é o pecado e o que é o homem, para que o homem foi criado. A partir desse conhecimento que é possível entender
a beleza da ação de Cristo, a necessidade da ação de Cristo, a força que a cruz de Cristo tem para nos tirar desse estado de pecado. E a necessidade também de que um homem que tivesse mérito infinito, que fosse Deus, a necessidade que houvesse um homem, então, com mérito infinito, um homem que fosse Deus, para restaurar o homem, para fazer com que o homem pudesse voltar àquele estado e voltar como se fosse assim, como se ele voltou a estar na disputa. Adão, ele falou, não quero mais, ele saiu da concorrência. E com Cristo a gente volta, a gente continua no páreo. Tem no comentário que Santo Agostinho faz ao Gênesis, ele fala umas coisas muito bonitas. E justamente o que ele fala é que Deus criou o homem para que o homem pudesse repousar em Deus. E aqui o que nos interessa é o que está em negrito. Deus ofereceu em si mesmo descanso à criatura dotada de razão, com a qual o homem foi criado, depois de a aperfeiçoar pelo dom do Espírito Santo. Aqui tem uma promessa. Então, Deus cria o homem, põe o homem no paraíso. Põe o homem no paraíso com que instrumento? Com a razão. E com que objetivo? Para que o homem fosse aperfeiçoado pelo dom do Espírito Santo. Para quê? A fim de sermos levados para lá pelo ímpeto de desejo. Para lá onde? O descanso em Deus. Ainda, Santo Agostinho, ele fala uma outra coisa que é muito bonita. Que, como está aqui, né, aqui em cima, no Gênesis, fala sobre a criação do homem, que Deus tomou o homem que criou e o pôs no paraíso para trabalhá-lo e guardá-lo. E claro, Adão, ele precisava trabalhar a terra, que é o quê? Ele precisava desenvolver a sua razão, conhecendo as coisas do mundo e amando o mundo. Mas há também um trabalho que Deus vai fazer no homem e para isso que Deus pôs o homem no paraíso. Porque Santo Agostinho chega a essa conclusão dizendo assim, ok, o homem vai lá, é o homem que tem que trabalhar a terra e o paraíso, mas o homem tem que guardar o paraíso? Guardar de quem? Guardar do quê? Porque antes do pecado não havia os bandidos querendo assaltar Adão, fazer qualquer coisa. Então, toma mais sentido essa explicação que Santo Agostinho diz que deve ser preferida, de que é Deus que vai trabalhar o homem. E trabalhar o homem como? Trabalhar o homem por meio do sacrifício. O homem ele vai conhecer as coisas, vai aprender a amar a Deus por meio das coisas que Deus criou, mas o homem precisa aprender a abdicar de si mesmo. E esse é o trabalho, porque o homem precisa ir cavando nele lugares para que o Espírito Santo, para que ele receba o dom do Espírito Santo e para que ele receba com cada vez mais abundância. Então, é um trabalho que o homem não tem como fazer, ele pode abrir o buraco, mas ele não pode preencher o buraco com nada. Então, essa parte de preencher o buraco é a parte de Deus. Então, aqui, Deus trabalha muito mais o homem que ele criou para que seja homem. Isso aqui é muito importante. O homem posto no paraíso, o homem no mundo, a primeira coisa que ele deve fazer é tornar-se aquilo que ele é. O homem precisa ser homem. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência por meio do estudo, conhecer as coisas criadas. Nós precisamos desenvolver as nossas virtudes, nós precisamos fortalecer a nossa vontade, fazer tudo aquilo que é necessário
para o homem enquanto homem. Esse é o primeiro trabalho. E depois, ir deixando Deus fazer as coisas. Então, as duas coisas têm que ser feitas. Não se pode deixar o trabalho, digamos assim, só com Deus. Não, o homem precisa desenvolver plenamente aquilo que Deus deu para ele, porque tudo Deus deu, certo? Deus deu aquilo que o homem é por natureza e Deus se compraz em dar também aquilo que o homem vai receber pela graça, tá? Então, Deus trabalha muito mais o homem que ele criou para que seja homem, para que seja justo, se o homem não se desviar dele pela soberba. Então, era só isso que precisava fazer. Ser homem, contemplar o mundo, amar as coisas que Deus fez e saber que as coisas que Deus fez não são um fim, mas são um meio. Última citação aqui de Santo Agostinho. Deus trabalha o homem que já é homem para que seja piedoso e sábio e o guarda, porque o homem, deleitando-se em si mesmo, em seu próprio poder, mais do que no daquele que está sobre ele, e menosprezando o seu domínio, não pode ter segurança. Então, o homem ele deve usar suas capacidades, mas deleitar-se em Deus, nos dons de Deus, no aperfeiçoamento que Deus dá, no trabalho que é feito por Deus com o homem. E foi justamente isso que Adão não conseguiu continuar a fazer. Ele, lá pelas tantas, ele decidiu que ele ia desobedecer. Ele se deleitou no seu próprio poder e aí ele se afastou de Deus. Para entender essa parte sobre o pecado, a criação do homem, é fundamental que nós entendamos que o homem foi criado para o sacrifício. Tem até uma coisa que é muito bonita, uma explicação sobre o funcionamento do olho. Naturalmente se veem essas coisas, né? O olho, ele não é feito para si mesmo, o olho não vê a si mesmo. O olho, ele vê tudo aquilo que não é ele. Se o olho enxerga alguma coisa que é ele mesmo, é porque ele está com um problema. Toda vez que o olho vê aquilo que é ele mesmo, ele deixa de cumprir perfeitamente as suas operações. Ele não funciona mais direito. E isso é um sinal muito bonito de que o homem não é feito para si. O homem é feito para os outros. E isso é a ideia de sacrifício, é a ideia de doação, que é o que Deus fez. Deus dá a si mesmo, sem ganhar nada. Deus não recebe nada quando Ele nos faz. Ele só recebe o bem de ser generoso, ou seja, Ele já é generoso, Ele não recebe nada. E aqui, que o Bonino, ele explica, né? Ele fala isso aqui ao longo do livro. O dom de si é o cumprimento da vocação humana. E isso que é muito importante. O homem estava no paraíso, sobretudo, para dar-se, para dar aquilo que ele é, para aprender a se dar. Daí a importância da árvore do sacrifício. E tendo conseguido cumprir essa tarefa, o que ia acontecer com o homem? Ele ia vivendo cada vez mais da vida de Deus. E é esse o nosso trabalho, continua sendo esse o nosso trabalho. É desenvolver tudo o que a gente é e dando tudo o que cada um de nós é para Deus. Para quê? Para que a nossa vida, que é só isso que é a felicidade. A felicidade é viver a vida de Deus. E é no céu que isso vai ser pleno. E o que aconteceu? Adão, ele quis essa felicidade. Não é que ele estava procurando
não é que ele assim não queria a felicidade em Deus, ele queria, mas ele queria com os próprios meios. Ele queria conseguir essa felicidade plena por meio do seu próprio poder, que ele não conseguiu abdicar. Porque muitas vezes a gente se pergunta assim, né? A gente dá uma de... Ai, como esse Adão é tontinho, né? Tivesse eu no paraíso, não tinha feito a mesma coisa. Por que Deus não me pôs lá, né? Ai, Deus, tivesse me posto lá, a história ia ser outra. Porque nós pensamos mal o quanto era difícil para Adão não tomar aquele fruto, né? Porque vocês imaginam assim, eu tô num lugar um lugar assim, grande, bonito, cheio de coisas para fazer e aí eu tenho só que ficar aproveitando aquele lugar o máximo que eu puder. Vai lá, aproveita bem esse lugar e imagina que é um lugar que tem 1 milhão de janelas. E se eu aproveitar muito bem esse lugar, eu vou ganhar um prêmio fantástico. Que todas as coisas que eu vou aproveitando, usando, digamos que, sei lá, pensem aí o que vocês gostam, né? Músicas, ler livros. E aí a gente sempre quer alguma coisa, né? Quem quer ler os livros, quer uma grande sabedoria. E o que acontece? Quanto mais a gente vai vendo aquelas coisas, a gente vai vendo que as coisas são insuficientes. Isso é quem explica eu ia pôr essa citação também, não deu tempo. Num outro livrinho do Ambroise Gardey, em que ele vai falar sobre os dons do Espírito Santo e ele vai dar a explicação de São Tomás, né? E ele fala, relacionando também, né, com as bem-aventuranças. Então ele vai falar por que é necessário o dom da ciência. O homem, ele está posto aí diante do mundo e ele gosta da ciência. O homem tem razão. Ele é prazeroso para o homem conhecer as coisas, saber que relação as coisas têm umas com as outras. Só que o homem, ele tem o desejo de conhecer muitas coisas. Isso aqui é uma explicação que está em São Tomás. A inteligência, ela é um movimento da alma que põe aquilo que está fora dentro. Então, a inteligência, ela tem um movimento unitivo. Por isso que a inteligência sempre busca a explicação de todas as explicações. A inteligência, ela, diante de uma multiplicidade de coisas, ela procura onde é que está um em tudo aquilo. Na física sempre se busca saber qual é a lei que vai unir as leis da dinâmica, as leis quânticas, as leis elétricas. Por quê? A inteligência, ela é unitiva, ela busca sempre um. A vontade, ela é um movimento de dentro para fora. Então, a vontade de si, ela é o contrário de unitiva, ela busca ela é expansiva. Então, na verdade, a inteligência, ela se satisfaz em Deus, que é o um, e a vontade, ela busca, ela só é capaz de se satisfazer plenamente com um bem que é infinito. As coisas criadas não têm um bem infinito. Então, o conhecimento das coisas criadas, e quanto mais conhecimento, mais isso acontece, o conhecimento das coisas criadas nos mostra a insuficiência da criatura para nos dar aquilo que nós mais desejamos. Por isso que o Gardey, ele vai explicar que associado ao dom da ciência está o dom das lágrimas. Porque o dom das lágrimas, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Porque a ciência nos mostra essa insuficiência.
E o homem, vendo essa insuficiência das coisas criadas, ele vai ser consolado, ele vai ser saciado pela graça de Deus, certo? Então, tá lá Adão, vendo a insuficiência do mundo criado, mas tendo aquele desejo de infinito. Aí ele pensa, bom, não pensa, né? Na verdade foi Eva. Porque é interessante isso, São Tomás explica que Eva desconfiou, Adão não desconfiou. Adão não teve um movimento de desconfiança, foi só Eva que teve esse movimento de desconfiança, que Adão, ele teve esse desejo do bem, mas sem a desconfiança. Ele desobedeceu, né? E por isso que nós estamos aqui presos nas casas, né? Mas ele teve essa desconfiança. Não, ele não teve a desconfiança. Mas olha só, então a gente está nesse lugar, eu quero o bem infinito. Puxa, eu não estou tendo bem infinito. E me disseram que eu ia ter esse bem, eu ia ser saciado nos meus desejos. E só esse fruto é que eu não posso comer. Não é fácil a pessoa pensar. Digamos, vocês estão naquele lugar que tem 1 milhão de janelas. Mas ainda tem alguma coisa que vocês desejam ver, mas tem uma janelinha que vocês não podem abrir. Quem é que ia conseguir não abrir a janelinha? Depois eu vou explicar, São José ia conseguir não abrir a janelinha, depois eu explico para vocês. Mas nenhum de nós ia conseguir não abrir a janelinha. É muito difícil, porque a gente se compara com Adão, porque a gente tem a nossa escolha entre alimento bom e alimento estragado. A gente pensa que Adão tinha que escolher entre alimento estragado e alimento bom. Não. Ele tinha que escolher entre esperar na obediência para obter aquilo que ele mais desejava, ou tentar conseguir de qualquer jeito. Não é o que a ciência tenta fazer hoje? Conseguir a vida eterna, conseguir a felicidade, conseguir com esses computadores aqui, que nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu nem sei em que tantos lugares eu estou agora por meio dessa aula, por meio da tecnologia. Olha que fantástico, nós conseguimos a ubiquidade por meio da ciência, tá? Então, essa é a grande tentação de Adão. Achar que por meio do seu próprio esforço ele ia conseguir. Se ele não conseguiu, não esperar. Então, afinal de contas, o que é esse pecado? E o que o pecado traz? Tá? Então, aqui, o pecado, falsificando a relação com Deus, perturba todas as relações que definem a existência humana. É por isso que, o Bonino vai explicar, é por isso que Adão vai depois se esconder de Deus, porque ele vai ter medo de Deus, vai me castigar, ele é um Deus cruel, eu fiz errado, o que vai acontecer comigo? Quer dizer, Deus é bom, Deus o criou. Essa desconfiança de Deus que Adão tem, né, é já um resultado do pecado, porque ele já perturbou a relação dele com Deus. Ele vai perturbar essa relação por um mundanismo. Então, o mundanismo é justamente essa tentação que nós temos de tomar o meio como fim. Daí também que São Paulo vai dizer que a avareza é a raiz de todo pecado. Como assim? Amor do dinheiro? Tem gente que não tem amor do dinheiro, né? Assim. Então, mas como é então que a avareza, enquanto amor do dinheiro, vai ser essa raiz de todo pecado? É porque a riqueza é no sentido de esse acúmulo de bens que fazem com que a vida na terra seja satisfatória. Então pode ser o acúmulo de sabedoria,
Pode ser o acúmulo de poder, pode ser acúmulo de amigos, pode ser acúmulo de honra, pode ser qualquer coisa que me faça viver no mundo como se aqui é o meu lugar de descanso. O nosso descanso, lembrando, é em Deus. Tudo aquilo que me faz pensar que o descanso está no mundo é mundanismo. É, de uma certa maneira, avareza, desejo de acúmulo para viver bem nessa terra. Depois, confiar em si mesmo. E essa confiança que é trazida pela imensa sabedoria. Vocês calculem, Adão, ele tinha ciência infusa, ele sabia muito mais do que todas as pessoas que sabem coisas hoje, porque aí São Tomás vai explicar isso lá no compêndio de teologia, quando ele vai explicar quando Cristo, Deus, né, na sua humanidade, em Cristo, que ele tinha ciência infusa, ele tinha que saber todas as coisas, porque como ele é modelo de todos os homens, ele tinha que saber, ainda que enquanto homem ele não pudesse ter em ato, num instante, todo aquele conhecimento enquanto homem, certo? Ele tinha esse conhecimento, por isso que se fala que ele ia crescendo em sabedoria e tal, diante de Deus e dos homens. Mas enfim, Adão sabia muita coisa, muita coisa. E é claro, o normal é que ele ficasse confiando no seu próprio poder. E confiando também, enfim, nas suas capacidades. Uma outra coisa que São Tomás explica também no compêndio é que aquele fruto não oferecia nenhum mal. O fruto não era mal, não era venenoso, claro, não tinha nenhum veneno. É claro que se ele comesse fisicamente, não ia acontecer nada com ele. E ele sabia disso. Então, de uma certa maneira, o pecado de Adão foi um pecado de que tem. O que tem? Eu não vou morrer, não vai dar dor no estômago, não tem lactose nessa fruta, eu posso ficar à vontade, não tem lactose, não tem glúten, né? Não tem problema. Que tem comer esse fruto? E justamente era por causa do que tem que Deus deu a ordem, porque não tinha nada. Tinha o sinal de que para obedecer, era de uma certa maneira aleatório, podia ser qualquer outra fruta. Era para testar justamente a obediência de Adão. Não tinha problema nenhum. E aí ele, confiando em si mesmo, analisando lá as propriedades lá da fruta, vitamina, como que é? Vitamina, proteína, todas as inas aí do mundo, comeu e nós estamos aqui agora pagando por isso, ainda bem. Querer ser causa primeira, isso é muito interessante, isso aí eu vi numa explicação do François Xavier Puttalas, que tem uns vídeos lá no Iaquinas, né, sobre o mal. E então ele vai falar, é só quando o homem age mal que ele é capaz de ser causa primeira daquilo que ele faz. Em tudo mais, o homem é causa segunda. De todo o bem, de todas as ações humanas, o homem é sempre causa segunda, é sempre Deus a causa primeira de todo o bem no homem. A única coisa que o homem pode fazer enquanto causa primeira é o pecado. Mas aí, o que ele faz quando ele faz o pecado? Ele faz o nada. E justamente essa que é a tentação do demônio. É fazer o homem se encantar com produzir o nada, para o seu próprio mal. A negação de Deus, porque Deus é o ser e o que não é ser é nada. Então é uma tentação contra Deus, é uma tentação do nada. Então vamos lá. Adão, então,
ele quis tomar o mundo como fim, ele confiou em si mesmo, como sendo ele capaz de decidir o que é bom, o que não é bom, e alcançar essa felicidade que lhe fora prometida, e ele quis ser causa primeira. Ele foi causa primeira para sua própria condenação e para sua própria perplexidade de produzir o nada. Então, o pecado, esse aqui também é o Boninot, página 103, é essencialmente uma ofensa, isto é, uma ferida infligida a Deus, mais precisamente a difusão de seu amor. E é isso que é esse o grande mal do pecado. Bastaria dizer isso para as pessoas quererem fazer qualquer coisa para diminuir o pecado no mundo, para acabar com o pecado. Só de saber que o homem é capaz de fazer uma coisa que fere a Deus, isso era para ser já suficiente, tá? Então, para um mal tão grande, precisava de um remédio que tivesse inversamente, né, a proporção desse mal do pecado, dessa ferida que se faz a Deus, teria que ser uma ação de um amor que atraísse de fato tudo para si, que atraísse de uma maneira irresistível qualquer um que tivesse diante disso que é o amor de Deus. Então, o Adão é expulso do paraíso e o homem, para o seu próprio mal, ele não é capaz de receber o castigo que lhe é devido. Porque isso também é uma coisa que está aqui no Boninot, que ele explica. O homem propriamente, como é que é? Ele não recebe um castigo, ele recebe uma correção. Ele vai explicar, uma criança faz uma coisa errada, o que o pai faz com a criança? Ele corrige a criança. Ele dá um castigo, a gente chama de castigo, mas assim, não é uma sentença final. Ele vai aplicar para a criança vai bater na criança, vai não deixar comer doce, vai fazer alguma coisa para que a criança perceba o mal que ela fez e se corrija desse mal. E assim ficou o homem, tendo feito um mal, cujo castigo ele não é capaz de receber. Por que isso é ruim? Porque na medida em que nós recebemos, na medida em que nós estamos diante de um grande mal, e você recebeu esse mal porque você fez aquilo, a gente é capaz de compreender o mal que foi feito e se corrigir dele. O homem não é capaz de compreender por si mesmo o mal que ele fez cometendo um pecado. Então, tem esse problema, o homem não é capaz de ser castigado a ponto de compreender o pecado. Ainda que o homem, enquanto homem, criatura, pudesse ser castigado na medida que é necessária, o homem não tem como pagar a dívida que ele contraiu, porque a dívida que o homem contraiu é uma dívida infinita. Então, o homem, ele não é capaz de compreender bem o que ele fez. E ele não é capaz de pagar por aquilo que ele fez. Então o homem fica abandonado à própria miséria. Ele fica num estado em que ele não vai mais ser capaz de perder tudo para viver só de Deus. São Tomás, ele põe lá no Compêndio de Teologia, ele diz o seguinte: ora, o fim pelo qual a natureza humana foi assumida pelo Verbo de Deus é a salvação e a reparação da natureza humana. Ora,
A salvação humana consiste na fruição divina, pela qual o homem se torna beato. O homem, de fato, torna-se justo porque se une a Deus através do amor. E isso nos tinha sido tirado. É isso que nos foi tirado. Então, o que acontece? O homem tem uma dívida e não tem o bem que ele perdeu o bem e assumiu a dívida, né? Então, mais ou menos a pessoa compra um carro em várias prestações, né? Aí estaciona o carro, cai a árvore em cima. Eu não tinha nem feito seguro ainda. Então agora, ele tem que... Tem a dívida, não tem carro. Ele tem a dívida, não tem o carro, e ele vai ter uma outra dívida, porque vai precisar de um outro carro, né? Porque se ele comprou o carro, não foi pra sair por aí, né? Dando uma de... Ó, como sou veloz. É necessário. E justamente é para pagar a dívida e para dar ao homem a chance de ter esse bem inestimável que era necessário que Deus se encarnasse. Então, era necessário também para o gênero humano que Deus se fizesse homem para demonstrar a dignidade da natureza humana. A dignidade da natureza humana? Isso é a dignidade da natureza humana? Sim, isso é a dignidade da natureza humana. É a dignidade da natureza humana por várias razões. E continua o compêndio, de tal modo que o homem não estivesse sujeito aos demônios, nem às realidades corporais. E justamente eu pus essa imagem, como assim não estivesse sujeito aos demônios, nem às realidades corporais? Aí a gente vai entendendo, né? São Pedro, ele sabia, tá bom? Cristo se encarnou para, vamos voltar aqui, que Deus se fez homem para demonstrar a dignidade da natureza humana. Até aí, São Pedro concordou. Vamos lá, vamos fazer tudo em defesa da dignidade humana. Mas, quando ele teve que entender que a dignidade humana exigia que Cristo fosse posto na cruz para nos dar o exemplo, aí ele falou, não, quem sofre assim é o homem. Deus não sofre assim, eu não conheço esse homem. E aí então nós ficamos presos nessa escravidão do demônio, na escravidão do pecado, na escravidão do mundo, na escravidão da carne. E como é que a cruz vai mostrar para o homem a sua dignidade? Então, primeiro, a cruz é necessária porque, tá no Boninot, também toda vez que não tem de onde é, porque é o Boninot, página 116 mais ou menos. Só um amor muito forte pode nos tirar, arrancar desse laço da escravidão. Então precisava de um amor irresistível para tirar o homem do fundo do poço, porque o homem estava lá no fundo do poço, imerso no pecado. E gostando do pecado, e só conhecendo o pecado e incapaz para outra coisa. Mais ou menos, tá? E também ele explica, o homem por e em Cristo, admitido a cooperar ativamente com sua própria salvação. E é nisso também que se mostra a nossa dignidade. O Boninot, deixa eu deixar lá, ele dá um exemplo que é muito interessante, fala de uma... Eu não vou citar os nomes aqui porque eu vou falar um monte de coisa errada. Então, ele fala de uma batalha que estavam lá os... Como fala aqueles lá do Vaticano, né? A guarda suíça. E na batalha tem um porta-bandeira que carrega a bandeira do Sagrado Coração. E claro,
o porta-bandeira, com a bandeira do Sagrado Coração, era o alvo. Então, ele estava lá segurando a bandeira, ele era que ia levar, ele ia levando os tiros, e aí um deles foi ferido mortalmente, e imediatamente o que ele fez? Ele passou o estandarte para o filho, que estava lá lutando também. O filho, é claro que ele vai receber com gosto essa bandeira, porque isso mostra a confiança que o pai tem nele, isso mostra a dignidade que ele tem em segurar essa bandeira para ser o alvo dos tiros. Sim, isso é a dignidade do homem. O homem é capaz disso. Um soldado na guerra, quando ele está lá para lutar, ele está lá para ser ferido, ele está lá para perder, mas para ser um que perde para que os outros ganhem. Ou, se todos vão perder, para que aquilo que tem que ser feito seja feito. Como que é? If to fall, for lost religion, for liberty we fall, que está no Judas Macabeu. Então, que ele está conclamando, Judas está conclamando os judeus para a guerra, e eles são poucos, e ele fala que eles devem ir, e aí ele fala, mas e agora? E se for para perder? E se for para ser derrotado? Se for para ser derrotado, pela lei. São os que estão respondendo. Os que respondem, ele fala, se for para perder, pela lei, pela religião, nós vamos cair, nós vamos perder. Porque tem que ter alguém que faça isso. E isso é a dignidade do homem. E é por isso também que as consequências do pecado não são tiradas. Por que não são tiradas as consequências do pecado? Para que nós continuemos no páreo. Para que nós saibamos que é necessário lutar. Que é necessário lutar sempre. Se Adão, sem ter cometido pecado, sem ter visto a cruz, e sabendo tudo, ele tinha um conhecimento que a gente não tem, que a gente vai ter no céu. A gente não tem o conhecimento que ele tinha. E ele caiu. Se nós não estivermos sempre diante das consequências do pecado, nós muito facilmente vamos esquecer que nós estamos num combate, que nós estamos lutando. Alguém que está numa guerra e não vê ninguém correndo, não vê grito, não ouve tiro, ele esquece que está na guerra. Precisa ver as feridas, ouvir os gritos, ouvir os tiros, precisa saber que tem que se defender, precisa estar em constante alerta. E é por isso que as consequências do pecado não são tiradas. E aí, pus uma citação aí de São Luís de Montfort, na carta circular aos amigos da cruz: carregai vossa cruz pacientemente, e por esta cruz bem carregada vós sereis esclarecidos nas vossas trevas espirituais. Pois quem não sofre nada pela tentação, não sabe nada. Por que é necessário estar diante da cruz? Porque é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é nos esvaziarmos para nos enchermos de Deus. E é com o conhecimento do pecado, das consequências do pecado e do amor infinito de Cristo por nós, que nós vamos ser iluminados por Deus. Já expliquei nessa relação entre que a gente se engana, né, quanto a o que foi essa tentação para Adão, e a relação entre o moço rico e São Pedro. O moço rico, ele tinha entendido, ele entendeu logo que o que ele devia fazer era considerar tudo que ele tinha
como meio. Largar tudo aquilo que é meio para aqueles que ainda não alcançaram esse meio e seguir a Cristo, que é o fim. E o moço rico, acho que é o Papa Bento XVI que explica, né, que uma das grandes riquezas, a juventude era a grande riqueza dele. Mas não é só isso, ele era rico, ele tinha uma juventude que é uma força pujante, e ele tinha muita virtude. Nosso Senhor o admirou, ele não tinha pecado. Ele tinha seguido a lei desde a sua mocidade. E Cristo não falou, você acha que eu não sei das coisas? Vai enganar outro, né? Não, ele admirou. Então ele não tinha pecado. Mas ele achava que a virtude que ele tinha era um fim. E a virtude que ele tinha era só um meio. Então, ele logo entendeu. E ele não quis. São Pedro largou tudo para seguir a Cristo. Ele só foi entender que mesmo Cristo enquanto homem, que toda criatura é meio. Por isso que Cristo podia morrer na cruz. Porque Cristo, enquanto homem, é criatura, ele é meio. Tá? Então, nós devemos, então, ser cultivados como Adão no paraíso. Como? Pela adesão amorosa ao sacrifício de Cristo na cruz. Esse é o nosso trabalho. Olhar para a cruz como a nossa tarefa. E nos dirigir a essa tarefa com gosto. Porque é por cada um de nós que Cristo fez isso. Sem precisar. Saber que, porque eu não sou capaz de conhecer o que é o pecado, porque eu não sou capaz de sofrer as consequências todas do pecado, um justo fez isso por mim, isso é razão suficiente para nós querermos tudo que Deus quer. Daí que São Luís de Montfort também, na carta circular, apenas a cruz é o alimento do amor de Deus, como a madeira é do fogo. É a cruz, é o sacrifício, é abandonar-se que faz com que o homem conheça a Deus. Então, Cristo pagou a nossa dívida e nos deu o exemplo do que fazer. Mas faltava alguma coisa. Por quê? Adão foi chamado a essa obediência pela fé. Ele não tinha visto o que ia acontecer, ele tinha uma fé, ele não... Enfim, ele tinha muitas razões para acreditar, que ele sabia que ele tinha... A gente pode achar que a gente vê de onde quer que seja, né? Que nós não devemos a nossa vida a ninguém, vim da pedra, vim do ET, vim de não sei onde, que tem explicação para tudo, né? Mas Adão não tinha essa desculpa. Adão sabia que ele tinha vindo de Deus por pura bondade de Deus. Mas ele precisava aderir ao que Deus falou por fé. São Pedro e os apóstolos, eles vão aderir plenamente a Cristo só depois da ressurreição. Só depois que eles viram o resultado da paixão. Na cena da paixão, né, quando vem Judas aí, então São Pedro, não é que São Pedro não tinha medo deles, guarda a tua espada. Então, mas São Pedro estava lá disposto a enfrentar todo mundo, ele fez um ato de grande coragem, ele estava querendo defender, ele tinha um grande amor, era arriscado fazer aquilo que ele estava fazendo, ele era um pescador, ele não era um soldado. Guarda a espada. Quando Nosso Senhor falou guarda a espada, ele entendeu. É verdade o que ele me falou, ele vai morrer. Não. O homem morre, Deus não morre. A dignidade do homem é a vitória, não é a derrota. E aí que ele vai embora.
Ele vai embora, mas ele continua seguindo, né? Porque ele, no fundo, ele sabia que era Deus, porque ele tinha visto os milagres, porque ele tinha acompanhado, ele sabia, ele tinha visto a transfiguração, ele sabia que era Deus. Mas ele não conseguiu admitir que ele tinha que morrer. E justamente essa parte que faltou, tá vendo? Ó, faltava alguma coisa. Faltava o quê? Entregar tudo por pura fé. E quem fez isso? Foi Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, que é o paraíso refeito, ela é o paraíso refeito, ela soube entregar tudo, sem ter visto o resultado. Entregar tudo o quê? Entregar o próprio Cristo. É criatura. Ela entrega Cristo para que Deus seja obedecido. Faltou falar de São José, né? O que acontece, então? Vocês calculem, se vou deixar aqui para a gente pensar em Nossa Senhora. Com São José, o que aconteceu? São José, ele também entregou muita coisa. São José, quando ele estava diante da gravidez de Nossa Senhora, aí a vida ficou complicada para ele, porque ele era um homem justo. E por ser justo, é claro que ele reconhecia a santidade de Nossa Senhora, porque o justo conhece o justo, assim como o mal conhece o mal, o justo conhece o justo, o puro conhece o puro. Então não tinha como São José não ter uma admiração imensa por Nossa Senhora e Nossa Senhora por São José. Então, ele vê a gravidez, Nossa Senhora não fala nada, ele sabe que o filho não é dele, a lei diz que Nossa Senhora tem que ser repudiada. Como é que ele fica? E para a gente entender, né? Quem é mãe, pai, entende bem isso. Vendo as qualidades dos filhos, quando o filho é acusado disso ou daquilo, o que é fácil o pai e a mãe fazer? Justificar, arranjar uma desculpa qualquer, não foi bem assim, você não entendeu direito, não, ele nunca faz, não, meu filho não mente, não, meu filho nunca fez isso, não, meu filho não mente, o meu filho não, nada, o filho é perfeito, né? Por quê? Porque sempre a pessoa acaba dando uma enrolada, dando uma justificativa para não perder aquele bem imenso. São José não fez nada disso. São José não retorceu o pensamento, não inventou nada. Ele não tinha uma explicação. E vocês calculem que dor dilacerante foi para ele. O que ele decidiu? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa explicação foi o André que deu essa explicação há muito tempo. Que São José, então, ele decide fugir, porque aí ele vai tomar a culpa para ele. Então, ele não queria acusar Nossa Senhora, porque ele não duvidava da pureza dela. Então ele vai, mas ele não podia continuar, não podia não rejeitá-la. Então ele vai fugir. Quando São José foge, vai embora, ele tinha decidido perder o maior bem, perder o próprio paraíso. Para São José sim, se estivesse lá no paraíso a história ia ser outra. Porque para ele a tentação foi mais ou menos assim: ou você come o fruto, ou você está expulso do paraíso. E ele disse: não, eu não posso comer esse fruto, Deus não deixa, eu vou embora do paraíso. Foi isso que ele decidiu fazer. São José é um santo de uma grandeza, né, que a gente não consegue calcular. Ele decidiu: eu vou obedecer. Se o paraíso é só para aqueles que desobedecem, eu não quero o paraíso.
Eu quero Deus. E foi isso que ele fez. Então, ele tinha decidido ficar sem Nossa Senhora. E aí o anjo fez tudo acontecer como devia. E Nossa Senhora, então, ela vai reverter tudo do pecado. Pela fé e pela mortificação universal, ela vai vencer o mundanismo, que eu vou explicar, tem alguma coisa a mais aqui. Pela obediência e pela oração, ela vai vencer a carne. Por quê? Porque ela não vai seguir as próprias inclinações e ela não vai confiar em si mesma, ela vai confiar em Deus, por isso que ela reza para obter o auxílio de Deus, ela não confia no próprio auxílio. E ela vai vencer o demônio pela humildade, ela não quer ser causa primeira. Mesmo quando o anjo diz para ela, oferece para ela ser a mãe, né? Ela, como se fará isso? Como se fará isso? Sujeito indeterminado. Não é como eu vou fazer isso. Não tem nada dela. Eu sou causa segunda. O que é que a causa primeira pretende? Ela é completamente apagada, diferentemente de Abraão, né? Ah, vai ter filho. Puxa, eu vou ter filho, então minha esposa... Ele queria fazer as coisas, não é que quer ser causa primeira, não é isso, mas... Bom, ele recebeu uma ordem, ele vai fazer o que está sob o poder dele, o que ele sabe fazer. Nossa Senhora não tem eu na história. Então é de uma humildade completa que vence o demônio. Isso para a gente entender também como Nossa Senhora vence o mundo, ela, ao longo de toda a vida, ela não rejeitou nenhuma ignomínia, ela não rejeitou nenhuma desonra, ela não rejeitou nenhum mal, nunca. Ela se submeteu a tudo, e como o padre Faber explica, quando ele explica as dores de Nossa Senhora, ela ia, a cada dor, ela ia se enchendo cada vez mais de graças, ela já era plena de graça. Depois da aceitação de uma das dores, ela ficava ainda mais cheia de graça, e mais cheia de graça, e mais cheia de graça. Esse é o trabalho do homem, esse que era o trabalho de Adão no paraíso que ele não fez. Então vocês veem, na encarnação, quando ela aceita ser a mãe do Redentor, o que os meus pais vão pensar? E o que São José vai pensar? E as fofoqueiras lá da sinagoga? O que elas vão pensar de mim? Como é que vai ficar a minha vida e a minha honra? Porque ela sabia tudo isso. Para aquela que vai ser vista por um tempo, né? Quer dizer, o que São José vai pensar dela, uma adúltera? Ela aceitou tudo isso. Quando ela perde Nosso Senhor, vocês calculem, né? Lá, o pessoal que conhecia ela, tá vendo? Olha no que dá, olha como começou o casamento dela. Agora, tá aí o menino, não sabe onde tá o menino. Tá vendo? Não sabe da educação. E depois, ser a mãe daquele que não tinha onde repousar. Olha aí, não tem trabalho. Olha o que é esse homem. Perseguido para lá e para cá. Andando que nem um, sei lá, não sei como chama, um retirante, sei lá, como um andarilho. Para lá e para cá. Mal visto no próprio lugar onde ele nasceu. Tudo isso Nossa Senhora aceitou. Sempre. Para no fim ela ter o quê? Para no fim ela dizer, morre, filho. Morre porque toda criatura é meio. E está lá como a mãe de um condenado, dos piores condenados. Por isso que Nosso Senhor fala, é melhor para vocês que eu parta. Porque se eu não partir, o Paráclito, o Espírito Santo não virá a vós. Mas se eu parto, eu vos enviarei. Toda criatura é meio. Nega a criatura.
Deixa a criatura para obedecer a Deus e tudo se fará. É por isso que Nossa Senhora é esse paraíso refeito. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é encontrar esse paraíso e se abrigar nesse paraíso, esquecendo a honra, esquecendo o conforto, esquecendo tudo, aceitando qualquer coisa. Porque Nossa Senhora, além disso, uma outra razão, São Tomás, ele vai explicar também no compêndio que o Cristo, ele também Deus tinha que se encarnar para que as graças, tudo aquilo que o homem ia receber, fosse proporcional. A graça recebida por Cristo tinha que ser proporcional aos homens que iam receber essa graça. E da mesma maneira como é que nós vemos a beleza de Deus? Por meio das coisas criadas. São as criaturas, a beleza das criaturas que nos faz ver o que é a beleza de Deus, porque é proporcional a nós. A beleza de uma flor, a beleza de uma canção, a beleza do nascer e do pôr do sol é proporcional a nós. E no paraíso, todo aquele monte de coisas maravilhosas eram digamos assim, as gotas de beleza que Deus espalhou no mundo para que Adão conhecesse. E justamente em Nossa Senhora, todas essas gotas de beleza, todas, absolutamente todas, foram reunidas nela. E é justamente isso, em Nossa Senhora, todas as belezas do paraíso estão postas. E por que é fácil de vê-la? Porque no paraíso, o paraíso tem muitas coisas e as pessoas podem ver uma coisa ou ver outra coisa. Também São Luís explica, né? Há muitas devoções e há coisas boas para colher em cada devoção. Mas a devoção fácil é a devoção em Nossa Senhora, porque lá está tudo junto, numa coisa só. Então... E Nossa Senhora, como eu falei para vocês, ela fez uma coisa que Cristo não fez, porque ela entregou a criatura pela fé. Cristo não tem fé, porque Cristo sabe o que vai acontecer, porque Ele é Deus. Nossa Senhora fez tudo pela fé. Aquilo que os apóstolos só conseguiram fazer depois da ressurreição, ela fez antes, por pura fé. Então, o puro homem fazendo isso que Adão não fez, é Nossa Senhora. É ela que fez essa restauração plena da queda do homem no paraíso. E ela é esse próprio paraíso. Uma outra coisa que eu gosto de pensar porque o que é o paraíso, né? Nós vamos para o paraíso. O que é o paraíso? Nós vamos para o céu. Nós vamos ver a Deus, isso é o paraíso. Então, o paraíso é Deus fora de Deus, certo? Então, porque Deus em Deus é o próprio Deus. Deus fora de Deus é o paraíso. Mas onde é que Deus está plenamente? É em Nossa Senhora. Por isso que Ele se encarnou nela. Então é esse paraíso que cada um de nós deve buscar. É um caminho de cruz, mas, como explica também São Luís de Montfort, essa sabedoria que nós devemos buscar, que Adão devia buscar no paraíso, a sabedoria é a cruz, e a cruz é a sabedoria. E é Nossa Senhora que nos ensina como é que se leva essa cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento e São Mauro, rogai por nós. São José, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.